Então, hoje a ideia é fazer um passeio, sábado à tarde aqui, na verdade próximo da hora do almoço. Saímos com as duas Himalayas. Eu agora estou pilotando a 450, a esposa ali atrás pilotando a 411. E a gente vai fazer um vídeo aí comparando os pontos positivos e negativos de uma em relação à outra. E essa é a opinião nossa, baseado aí na experiência prática com as motos, né? Então vamos lá. Sem muita enrolação, vamos falar primeiro dos pontos positivos da 450, as impressões, certo? Primeiro, a troca de marchas da 450 é muito macio mesmo. Sem muito esforço você troca a primeira, segunda, terceira. E algo que me chamou a atenção em relação a 411 é o engate do neutro. Essa aqui engata muito fácil. Eu tô em terceira aqui, ó. Vou bater primeira e vou bater o neutro, ó. O neutro entra sem muito esforço. Esse é um ponto positivo. Então, primeiro ponto positivo aí, o engate de marchas super leve e preciso da 450, tá? Esse seria o que me chamou a atenção. Ficou muito bom. A 411, todo mundo sabe, não é muito fácil engatar o neutro. O engate de marchas dela é mais pesado, é mais rústico, né? Comparando com a 450. E eu já tentei regular ali de tudo que é tipo, ficou um pouquinho mais leve, mas mesmo assim, às vezes não entra o neutro nem com reza brava. Outro ponto positivo da 450 em relação à 411, a capacidade off-road dela. Para andar aqui, por exemplo, nos areiões do cerrado, eu tô com os pneus com a pressão normal. Nem baixei a pressão como eu deveria baixar para andar em estrada de chão, né? Mas como a gente vai andar só 30 minutos aqui, já vai pegar o asfalto, então não vou baixar a pressão. Mas ela tem os pneus mais largos, o traseiro me refiro. O pneu traseiro mais largo dá mais estabilidade, dá mais... A moto passa no areião com maior facilidade que a 411, que tem o pneu mais estreito. Isso em relação às medidas de fábrica, né? Essa aqui vem com pneu mais largo. Então ela tem mais estabilidade, mais capacidade off-road, ela é mais alta. A impressão que a gente tem pilotando a moto é que ela é bem mais leve que a 411. Porque até a questão aqui, ó, das pernas, você fica com as pernas mais fechadas pilotando em pé. E com a 411 você tem que ficar com as pernas mais abertas, porque ela é mais, entre aspas, ela é mais cheinha. O motor dela é mais largo. A caixa de ar ali, o quadro dela é mais largo, a 411, a 450 é mais estreita. Então tudo isso facilita para pilotar em pé. Ela é muito leve. Outro fator que chamou a atenção com a 450 é a suspensão dela. Ela vem uma suspensão Showa, suspensão invertida na dianteira, muito bem calibrada. Ela é uma suspensão mais firme do que a suspensão da 411. Não que a suspensão da 411 seja ruim, longe disso, é muito boa a suspensão da 411, só que ela é mais mole. Então o que acontece?
Vai ter gente que vai gostar, isso é bem pessoal, tem gente que não. Claro, dá pra você calibrar a suspensão. Eu falo assim, não tenho queixa da suspensão da 411, acho super macia. Mas a suspensão da 450 é mais segura, é mais firme, entende? Então tem essa questão aqui que tem que se dizer. Muito boa a suspensão de ambas as motos. Ambas as motos são boas. Eu acredito que a tecnologia da Showa aqui com essa suspensão invertida tá de parabéns. Mas eu não vou falar mal da suspensão da 411. A única hora que eu acho ruim a suspensão da 411 é no asfalto, na rodovia. Velocidades um pouco acima de 100 por hora, ela fica muito molenga, desculpa usar essa palavra, não é uma palavra técnica, ela não fica assim meio sem estabilidade, a roda traseira parece que fica bamba. E essa aqui não, você entra na curva firme, do jeito que você entra, você sai. Aliás, para fazer curva essa moto aqui, impressionante, nem parece que tá com roda 21, a impressão que tá com roda 19. Ela é excelente, eu nunca pilotei uma moto roda 21 com tanta facilidade para fazer curvas em alta velocidade no asfalto assim, é impressionante, muito boa. Beleza, vamos lá, vamos em frente, segue, siga em frente, eu vou. Vamos lá, vamos seguindo o caminho aqui pela estrada de chão e contando um pouco mais das impressões da 450 aí. Então é isso, a moto é muito boa. Pilotar em pé ela, então, claro, a gente fez algumas adaptações aqui. A principal dela foi colocar um riser para elevar um pouco o guidão. Mas é uma moto que você pilota com extrema confiança, vamos dizer assim, no off-road. Isso que eu tô com o pneu cheio, mas eu podia baixar o pneu aqui para ficar mais seguro. Hã? Que água limpa, maravilha. Seguimos? Tá, ok. Então é isso. A 450 ela veio com um painel digital que pra mim agradou muito. Agradou muito porque ele tem um computador de bordo muito interessante, com várias informações aqui, inclusive com a capacidade de espelhamento do celular aí para ver o Google Maps, por exemplo, do GPS aí, certo? E isso é muito legal. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas é excelente isso. Imagina, você não precisa estar com Android CarPlay ou com o GPS aqui em cima. Você não precisa. Claro que não custa você ter um outro aparelho, porque GPS nunca é demais, né? Mas enfim, ele funciona muito bem. Então o painel dela da 450 tá de parabéns. De dia ele fica branco, à noite ele fica com fundo preto automático. Ele tem várias informações aqui, ó. Ali tá mostrando a marcha, ó. Marcha, velocidade, a hora, a temperatura, 35 graus aqui, a quilometragem total da moto, o RPM, e aqui ó o quantia de combustível que temos no tanque. É muito legal, muito bom esse painel da 450.
tá de parabéns. Sobre os controles da botoeira da moto, ela me agradou em partes, tá? Vou falar bem a verdade, imaginei que poderia ser um pouco melhor. Mas como eu tô ainda falando dos pontos positivos, vamos com calma. Outro ponto positivo da moto, ela é full LED. Full LED, então o farol dianteiro é LED, lanterna traseira, não existe lanterna traseira na verdade, né? É tudo integrado nos piscas traseiros, funcionam como, entre aspas, lanterna traseira, eles funcionam como luz de freio e pisca ao mesmo tempo. Ao princípio eu até imaginei, eu estranhei pra falar a verdade, falei, puxa, veio sem lanterna essa moto, não sei o que. Mas quando eu olhei pilotando a outra moto e vi essa aqui, como ela ilumina a traseira, aquelas setas são mais fortes que a lanterna traseira da 411. A luz vermelha é impressionante, é muito boa. Muito legal mesmo. Nem vou falar do motor, né? Esse motor Sherpa aqui vem com praticamente o dobro de cavalaria, o dobro de cavalaria em relação ao 411, tá? Rapaz, isso aqui tem um torque, uma potência impressionante. Ficou muito bom esse motor aqui, muito bom mesmo. Ela é uma moto que você vai para rodovia, se precisar chamar ela para fazer uma ultrapassagem aí de uma carreta que tá aí a 110 por hora. Meu amigo, muitas carretas andando nessa velocidade aí. Só tô falando verdade, desculpa. Tacógrafo da galera aí, não sei o que tá acontecendo. Bem, não vai ser eu que vou ficar de fiscal, né? Enfim, se você precisar fazer uma ultrapassagem, você tem motor, tem sobra de potência para ultrapassar. O que é um dos principais pontos negativos da 411, né? Ela vai, mas vai igual uma Teneré 250. Você precisa de vários metros para terminar uma ultrapassagem. E depende de onde você entrar, né? Você tem que entrar numa ultrapassagem em reta ou em subida. Não pense em tirar para ultrapassar numa descida, que complica mesmo. Então, essa sobra de potência é um fator muito positivo, um fator que te dá muita segurança para você andar na rodovia, certo? Isso é um fator que a gente gostou muito nessa moto. Outra coisa que a Royal Enfield acertou foi trazer a opção da 450 com rodas sem câmara de ar. Eu sempre falo, se câmara de ar fosse boa, até hoje em dia os carros usavam, né? Mas faz um tempo aí que deixaram de usar. Por que eu falo isso? Eu tô falando minha opinião, tá? Não precisa concordar. Mas é o seguinte, uma roda da motocicleta usando câmera de ar, se pegar um prego, o esvaziamento, se ela furar, o esvaziamento do pneu é imediato. Então não te dá tempo de reação. Dificilmente você consegue parar a moto. E isso é um risco para quem está ali a 100 por hora, por exemplo. Se furar um pneu, meu amigo, segura na mão de Deus, porque você tá numa fria.
Já o pneu sem câmara de ar, quando ele fura, ele leva segundos, ele leva muito tempo para esvaziar. Com certeza mais de 30 segundos ele leva. Então você tem tempo de parar a moto, você tem tempo de ir para o acostamento, entendeu? Então, ponto positivo. Positivo que eu estava esquecendo nessa moto aqui é os modos de pilotagem. Existe como você configurar os modos aqui, ó, no botão da direita, para a moto entrar no modo eco, modo econômico. Daí a moto fica mais econômica e menos agressiva, vamos dizer assim. Ela entrega menos potência, né? Mas para você andar na cidade fica melhor, a moto fica mais dócil. Eu ainda não usei esse modo econômico, então eu tenho que usar para mim poder falar melhor sobre ele. Não deu tempo ainda, faz muito pouco tempo que a gente está com a moto. Mas é muito legal uma moto dessa ter esses modos de pilotagem, modo econômico e o modo mais esportivo, vamos dizer assim. Tem dois modos, né? Na verdade tem 4 modos, porque daí você pode desligar ou não o ABS traseiro aqui, conforme o modo escolhido de pilotagem. Muito legal isso aí. Então esse é um ponto positivo. Agora vou falar os pontos negativos dessa moto. Minha impressão, minha opinião, certo? Cada um é livre para concordar ou não. Eu só estou expressando as minhas ideias. Nós vivemos num país livre, né? Então podemos expressar nossas ideias. Ninguém precisa ficar ofendido. Ninguém precisa concordar, mas eu falo o que eu penso. Primeiro ponto negativo: o banco. O banco dessa moto veio duro. Veio com uma espuma que não faz jus a essa 450. Ela, sinceramente, merecia uma espuma mais macia. Eu sei porque eu já pilotei essa moto aqui. Pilotei 900 km num dia, do amanhecer ao anoitecer. Meu amigo, no fim do dia eu tava numa situação complicada. Muita dor na bunda, vou falar bem a verdade. Muita dor no traseiro aí nas almofadinhas. Oh, meu Deus. Ele merecia um banco mais largo, né? Se a gente for entrar um pouco em física, né? A tensão é igual a força sobre a área. Então a tensão que gera no traseiro, aplicando porque você aplica a força é teu peso, e a área de contato é pequena do banco, então merecia uma área de contato maior para diminuir a tensão, entende? Então merecia uma área de contato maior, um banco um pouquinho mais largo e uma espuma mais macia. Então tá falado aí. Tem solução? Tem, é só pegar aí, investir num banco do Pedrinho ou um banco Herê. Olha que descidinha. Tudo certo? Bem, é meio complicado achar ponto negativo nessa moto, pra falar a verdade, mas vou procurar aqui. Bem, não chega a ser um ponto negativo, mas é uma constatação, né? Eu esperava um consumo um pouco melhor, pra falar a verdade.
esperava um consumo melhor. Até agora fiz o melhor consumo que eu tive com essa moto aqui foi 25 km por litro. 25 km por litro, tá? Já a 411 faz 30 km por litro, andando nas mesmas condições. 30 km por litro, essa aqui 25. É um ponto negativo? Bem, não chega a ser um ponto negativo também, porque nós estamos falando de uma moto com 40 cavalos. Então, se você pegar uma moto hoje aí de 40 cavalos, aproximado, né? Uma XT 660, bem, uma Versys 300, consumo dessas outras duas, eu tô falando exemplo, né? São duas boas motos, já tive as duas inclusive. Ou uma Teneré 660 que eu tive também. Ou uma BMW G650 que eu também tive. Dessas que eu falei, a 650 BMW 650 GS também faz um consumo de 25 km por litro. O mesmo dessa aqui. As outras, a Versys 300, a XT, a Teneré 660, é o consumo próximo de 20 km por litro, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então essa aqui ganha, mas perde para 411. Então tem tudo isso também, né? Mas aquilo que dizem, cavalo que anda é cavalo que bebe. Mas é uma moto moderna, né? Então a gente esperaria um consumo um pouco melhor. Mas tá bom, não é ruim. Outro ponto negativo, a autonomia. Baseado no que eu falei agora atrás. A autonomia dessa moto aqui não é grande não. Porque é um tanque aí de 17 litros. Com um consumo aí de 25, às vezes 22 km por litro. Então não te dá muita autonomia. Então você tem que planejar bem uma viagem, dependendo dos lugares mais isolados que você vai passar, você tem que estar bem planejado aí, para não ficar sem combustível, entendeu? O ponto negativo dessa moto é o pezinho. Cara, eu tenho que falar essas coisas, né? Não é só eu não, muita gente. Cara, essa moto, você coloca ela no pezinho, ela deita demais, deita muito, sabe? Ela deita muito no pezinho. E às vezes isso te dá até uma insegurança, bicho. A impressão que que a moto vai cair, vai tombar. Então, se você ver, tem várias pessoas aí colocando tipo um calço no pezinho, tentando fazer aí umas gambiarras aí pra moto não inclinar tanto quando você usa o descanso lateral. Agora, eu vou falar pra você, na casa aí dos 30 mil, 31, não tem nada melhor no mercado no Brasil. Não tem. Não tem, não adianta. A moto é muito boa. Eu falo com experiência na prática. Ela vem com acabamento muito refinado, muito superior às concorrentes, que nem são concorrentes na verdade, são concorrentes no valor só. Mas se parar lado a lado aqui, nossa, essa aqui dá um show. O freio dela é muito bom. O freio ABS dela, o que já era bom na 411, que era um freio muito bom, essa aqui melhorou ainda mais. Ih, painel, que eu já tô até ficando meio repetido. Suspensão da moto, computador de bordo, modo de pilotagem, os detalhes construtivos do quadro dessa moto. Nossa, cara,
Motor de 40 cavalos, vixe. Veio tão boa que acabou ficando sozinha no mercado, vamos dizer assim. E agora eu vou falar minha opinião, né? Assim, a moto, ela vem com mais tecnologia, certo? Vem com um acelerador eletrônico, não é com cabos. Ela tem esse painel que é bem completo. Ela é toda em LED. O que eu quero dizer assim, ela requer mais cuidados, né? Um pouco mais de zelo, se você não quer ter problema, certo? Na hora de você lavar essa moto aqui, por exemplo, aliás, toda moto, né? Mas mais essas mais tecnológicas assim, o que eu aconselho? Coloca uma sacolinha aqui, coloca uma sacolinha de mercado na botoeira. Aí você pode passar água sem pressão forte. Evita jogar água aqui, ó, nas botoeiras da moto. Evita jogar água aqui no miolo da chave. Passa aqui só um paninho, pincel, se precisar dar um talento, entendeu? E aí você não vai ter problema. Porque quanto mais tecnológica uma moto, mais cuidado você tem que ter. Principalmente com água, né? Conheço muita gente que manda lavar a moto aí e os caras metem pressão. Uma água com pressão é um veneno. Quer ter problema, mete água com pressão na moto. Sobre a 450 é isso. Se você quer uma moto com potência suficiente para viajar e fazer ultrapassagem com segurança, sem passar raiva na rodovia, é essa aqui, tá? Se você quer uma moto segura, com freio bom, pode ir tranquilo, 450. Se você quer uma moto ágil para passar aí uma estrada de chão com areia, pode ir tranquilo. Você vai tranquilo. A moto é boa. Se você for um cara caprichoso aí, zeloso, você vai estar com um bom brinquedo em mãos. Também acredito que o consumo dessa moto vai melhorar a partir do momento que o motor amacie. Conforme vai avançando aí conforme vai avançando a quilometragem, né? A moto aí não tá nem com 4.000 quilômetros, mas quando tiver aí com uns 10.000, 20.000 quilômetros, a moto vai ficar bem melhor. Pegar areia com o pneu cheio é uma loucura. Ai, ai. Então, conforme esse motor aqui vai amaciando, o desempenho dela vai melhorar e a economia também do consumo, né? Estamos falando aí de um motor que não tem nem 4.000 quilômetros, então temos que ter um pouco de paciência aí e aguardar um pouco o futuro aí para ter uma conclusão mais madura sobre o real desempenho dela. Pelo centro-oeste, normalmente a gente encontra um bando de emas aí nas lavouras. Elas sempre estão por aí, com figurinhas que sempre aparecem nos rolês aqui pelo cerrado do centro-oeste do Brasil. Aí estamos chegando na rodovia. Vou fazer uma parada pro almoço.
por sinal tá em obra ali na frente, ó. Eu vou falar mais uma coisa também. Minha impressão, na rodovia, no asfalto, eu prefiro a 450. No off, eu prefiro a 411. Dentro da cidade, eu prefiro a 411. Se for para viajar longe, eu prefiro a 450. Então, por quê? Cara, quero ver como é que eu vou passar aí na frente. Tomara que esteja passando. A 411, ela é muito simples, né? Uma moto muito robusta. Então, para fazer off, quanto mais simples a moto, melhor. Um acelerador com cabo, não tem radiador líquido de arrefecimento, essas coisas. Estamos aqui, agora vamos pilotar a 411. Essa aqui é um modelo 2022 e atualmente ela está com 22 mil quilômetros. E vamos lá falar um pouquinho sobre ela. Faz 3 anos que estamos com essa moto. E quais as nossas impressões positivas e negativas. Muito bem. Primeiro vamos falar sobre painel. O painel é super completo, né? Mostrador de temperatura, odômetro, trip, velocidade, RPM. Tem uma bússola. Bússola não, desculpa. Aqui as marchas, ó. Neutro, marcador de combustível e o tripper. Moto. O acelerador dela é manual ainda, modo com cabo de aço. É com cabo de aço, né? Manual, acelerador mecânico, isso que eu quero dizer. Alerta, função muito boa. O ABS, eu posso desligar ele para mim andar aqui, desculpa, perdão, aqui embaixo, ó, aperto aqui e aí eu posso, fica piscando, desliguei o ABS da roda traseira, certo? Ó, e aí eu consigo pilotar com mais segurança na estrada de chão. Muita gente esquece disso, mas é importante desligar o ABS da roda traseira para você poder arrastar o pneu se for necessário, né? Faz uma freagem mais, ó. Ó, escutou? Viu? Você segura a moto melhor. Bem, a Himalaia faz 3 anos que a gente está com ela, essa 411. O que essa moto deu de manutenção durante esses 3 anos aí? 22 mil quilômetros, desses 22 mil, 10 mil quilômetros foram em 2 viagens para Bolívia. Os outros 12 mil foi rodando, maioria por estradas, rodovias. Talvez uns 2 mil quilômetros foi rodando dentro da cidade. A maioria foi rodando assim por estradas. Estradas de chão, rodovias, enfim. E a moto, manutenção dela, o que ela quebrou durante esse período? Olha, não quebrou nada. Nada, não teve nenhum problema
mecânico. A única coisa que eu fiz foi uma bateria nova, foi colocado para ela, troca de óleo, claro, filtro de ar. Foi trocado os óleos, o fluido da bengala. Foi trocado o fluido da bengala. O fluido da bengala foi trocado, foi colocado as sanfonas novas da Circuit, que a sanfona dela não é grande coisa. Ó, a dificuldade em engatar o neutro. Ele entra, mas dá um trabalho. Falar em sanfona, tá um pouco dobrada aqui, ó, sanfoninha. Nem pastilha de freio. A pastilha de freio foi trocada da roda traseira. Foi colocado pastilha nova. Foi colocado pneus novos também. Mas assim, manutenção, problema nenhum. Ou seja, pensa uma moto robusta. Se ela não tem velocidade final, por outro lado ela tem um torque muito maior do que uma Lander 250, uma Teneré 250 ou uma XR300. Essa aqui tem mais torque. O torque faz com que você carregue mais peso, garupa ou malas laterais, e suba uma serra ou várias montanhas sem precisar sofrer tanto. O motor não sofre tanto, ele sobra força, entendeu? Torque é isso, e isso é muito bom nessa moto. Ele tem uma força muito boa de arrancada. Se ela não é tão potente e veloz que nem a 450, por outro lado ela é mais econômica, né? Essa aqui faz 30 km com litro. Às vezes 29, às vezes 28, mas várias vezes faz 30 km com litro, que é o mesmo consumo de uma Lander ou Teneré 250. E isso é incrível para essa moto, por causa do peso dela. Ela é pesada, pesa a mais ou menos uns 50 quilos a mais que uma Teneré 250. Mas por que ela pesa isso? Porque ela é muito reforçada, ela tem um quadro reforçado. As rodas dessa moto aqui, eu sei porque eu já desmontei, elas são pesadas, são reforçadas. É uma moto muito robusta. Tem um freio excelente, o freio ABS dela é muito bom, não deixa a desejar. Então isso transmite uma segurança muito grande. Eu gosto muito dela. E para fazer um off-road aí, ela é muito boazinha também. A gente pega umas areias aí e vai tranquilo. Aí, ó. Para pilotar em pé, você acaba ficando com as pernas mais abertas do que na 450. Essa moto aqui a gente colocou um riser também para melhorar a posição. Pilotar em pé ficou melhor. E isso faz uma diferença muito grande. E eu sou suspeito em falar, mas eu adoro a suspensão dessa 411 aqui. Pra fazer essas brincadeiras aqui, esses passeios off-road, eu falo pra você, vou ser honesto, é a minha moto preferida. Porque, ó, eu consigo andar aqui, ó, tô em segunda marcha, ó. Se eu reduzir, ó, 20 por hora, ó, eu arranco ela e ela vai. Eu não preciso ficar trocando de marcha. Entendeu?
Isso aqui dá um conforto para quem quer fazer um passeio sem pressa. Maravilhoso. Ó, tá vendo que tá piscando o ABS? Assim, por quê? Porque eu desliguei o ABS da roda traseira, tá? Então, se ela não tem modo de pilotagem, que nem a 450, ela tem essa opção de desligar o ABS da roda traseira. E o modo de condução eu faço no acelerador aqui, ó. Eu vou tocandinho ela devagar. E o que eu mais gosto dela, enfim, é a simplicidade. É uma moto simples. Como ela tem pouca eletrônica, ela dá pouca dor de cabeça, vamos dizer assim, né? Como eu falei, o acelerador é convencional, com cabo de aço. A embreagem também. Ela é fácil o acesso ao filtro de ar, entendeu? A tampinha aqui lateral. O tanquinho dela é 15 litros, mas 15 vezes 30 dá 450 km de autonomia. É a moto ideal para quem não quer assim desempenho, para quem não é doido por velocidade, para quem já tá tranquilo, que é só pegar uma moto, passear, fazer um rolê aí sem pressa. É a moto ideal. O custo dela hoje é muito baixo, né? Na época pagamos 19 mil nessa moto, 19 mil reais. Então o que é 19 mil? É o preço de uma Teneré 250 usada. E com todo respeito à Teneré 250, que é uma moto que eu gosto muito, inclusive tenho uma também, mas essa aqui ela transmite assim mais segurança em relação ao freio dela, é muito superior da Teneré. A Teneré é muito simples também, é uma moto muito boa, mas em termos de segurança, o freio dessa moto aqui, olha, é muito bom, eu gosto muito. Eu recomendo essa moto, inclusive, para quem quer ter uma moto segura, assim, uma moto na mão, que você precisa frear ela e parar com segurança, é essa aqui. A manutenção dela é muito simples. Eu mesmo já desmontei as bengalas, já troquei o fluido. É uma moto que não incomoda, só fazer a manutenção básica, né? Para fazer esses passeios que não precisa de velocidade, eu recomendo essa moto aqui sim. Então são 3 anos com essa Himalaia aqui. É um bom tempo já. E praticamente falo pra vocês, nunca precisou de oficina. Uma bateria que foi trocado, óleo da suspensão dianteira eu troquei, mas foi porque eu quis trocar. Foi porque eu precisava colocar sanfonas novas, né? As sanfonas originais ressecaram. E eu aproveitei e coloquei um óleo novo nas bengalas, na suspensão dianteira. Viajamos 2 vezes para Bolívia sem nenhum tipo de BO. Um pneu dianteiro que furou. Depois, na última viagem, o pneu traseiro pegou um prego. Mas falar que tive problema elétrico com ela, não. A buzina deu uma travada na última viagem, mas foi devido à sujeira também. Aí limpei e voltou a funcionar. Buzina original.
Então não tem, zero problemas praticamente. O ponto forte dela é isso, freio muito bom, econômica, moto aí 400 cilindradas com 30 km por litro, não conheço outra. E para fazer essas estradas, assim, esses passeios sem pressa, também não conheço outra moto melhor. Estamos aqui numa encruzilhada. Recanto da Elo para a esquerda e Furnas do Dionísio para a direita. Provavelmente a gente vai para a direita aqui. Ó, arredores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí? Melhorou a moto com o pneu mais murcho? Melhorou? É. Final aqui, falando das duas motos. Consumo 411 ou 450? 411. 411 faz o que? Uns 30 km com litro. A melhor média até agora da 450 foi 25 km por litro. Claro que isso depende muito da tocada, né? Sim. Com certeza. Tá, vamos falar de potência. Qual das duas? 450. É covardia, né? A gente tem o dobro da cavalaria, 40 cavalos contra 20 e pouquinhos. Torque, KGF. Maior. Torque maior. Torque também fica 450. Na verdade, se a gente falar aqui, a 450 ela acaba, por questões óbvias, dando um salto muito grande em relação a 411. Mas o que a 411 vai ser superior a 450, na sua opinião? Na minha opinião, é excelente moto para passeio. Isso. Aquele passeio que, se você é um usuário que não necessita de velocidade final alta, exatamente, de 130, isso, 140 e tal, isso, gosta de andar devagar, de forma diligente, direção defensiva no off, a 411 te atende perfeitamente. Porque ela, já que ela não tem desempenho, em contrapartida ela tem economia, ela tem uma maneira de pilotar calma, tranquila, você vai em qualquer lugar se você não tiver pressa. Uma mecânica mais simples. Isso. Compartilha peças. Isso também. Com outras marcas. Exato. Até existe sites na internet que tem a lista de peças que exatamente. Com motos de outras marcas. Sim. A simplicidade dela acaba sendo, acho que talvez, seu maior ponto positivo, né? Refrigeração a ar e a isso, óleo, exato, que também é. Exato. Tem aquela refrigeração líquida ali. Isso, e aí por aproximadamente 20 mil reais, um pouco menos, você tem uma moto excelente, né? Tem. Tem uma moto aí que atende muito bem de quem está iniciando agora. Isso. Até só não indico muito para trabalho, em ambiente urbano, trabalho de motoboy, de entrega. Não, aí a imbatível é a CG para fazer esse trabalho de entrega e correria. O custo da manutenção um pouco alto. Caro, Mas no mais a gente tem que reconhecer que a 450 ela evoluiu demais, né? Foi um projeto que foi feito em cima de um projeto de 411, ela tinha no que se espelhar, vamos dizer assim. A pobre da 411, quando foi feita, ela não tinha no que se espelhar. Ela surgiu praticamente do nada. Já essa aqui foi o que? O aprimoramento daquela lá. Então, qualquer tipo de comparação acaba se tornando até injusto. Até porque nós estamos falando de uma moto que vale 10 mil reais a mais e é super atual, né? É a moto do momento aí. Na época de fabricação daquela lá, a estratégia de vendas da marca era justamente um estilo de moto retrô. Isso. Vintage, retomar
tudo aquele modelo de moto mais antigo das décadas passadas. Isso mesmo, é uma moto, exatamente, você falou bem, e é uma moto que para uns agrada e para outros não. Eu, por exemplo, no começo achava ela horrível, o design dela mas hoje eu acho ela linda. Eu mudei meu conceito. É 880, ou você ama ou você odeia. Eu odiava, mas hoje eu gosto dela, acho ela muito linda, o estilo retrô, vintage, eu acho bonito. Para falar a verdade, eu acho uma das motos mais bonitas que tem. Sinceramente, daqui 20 anos vai ser uma raridade extrema. Isso. Extrema. E o mais importante, não importa se você tem uma 450, uma 411, uma 250, uma 1250, a cilindrada é só um número. O mais importante é aquilo que você faz com a sua moto, né? O mais importante é as histórias que você tem com ela. Olhar para sua moto e ela te trazer memórias boas. Pô, eu tive com essa moto em tal lugar. Cara, eu passei em tal lugar com essa moto. Isso é o mais legal. Isso é satisfatório. É isso que importa. É óbvio, né, que houve uma grande evolução da 450 para 411. Isso não é nenhuma novidade, mas o que eu venho falar assim, a 450 é muito boa, mas nem por isso a 411 deixa de ter as suas qualidades. É meio injusto até fazer uma comparação de uma moto com outra. Por quê? Porque o projeto da 450 foi feito baseado em toda a experiência que a Royal Enfield teve com a 411. Já a 411, ela não teve uma moto anterior para se espelhar, vamos dizer assim. Mesmo assim, é uma moto que apresenta muitas qualidades. Eu gosto muito dessa moto aqui. O custo dela é baixo, eu já falei. O sistema de freio dela é muito bom. Nós estamos falando de uma moto aí da casa de 20 mil, 19 mil. Então vamos ser justos, né? A outra, a 450, já é uma moto de 30 mil. O que para muita gente é um bom dinheiro. Na verdade, o dinheiro, todo mundo sabe, não dá em árvore, né? 20 mil é um preço excelente para uma moto. 30 mil também é. Se você pôr na ponta do lápis todas os pontos fortes da 450, o preço dela é excelente. Mas 20 mil nessa aqui também, ela vale muito pouco e entrega muito por esse valor. É uma moto que se consegue viajar para qualquer lugar da América do Sul ou qualquer outro lugar do mundo, se você puder. Você tem uma boa autonomia, como eu falei. Você pode fazer até seus 450 km sem precisar de abastecimento. A mecânica dela é super simples. Mecânico que não souber mexer nessa moto aqui, pode esquecer. É simples a moto. Ela apresenta alguns pontos que é importante saber, fazer as observações, né? Primeiro, respeitar o limite da moto. Eu falo assim, não chegar na zona vermelha do RPM, jamais. Cortar giro, então nem vou falar, porque cortar giro pra mim não é coisa de motociclista, né? Motociclista que se dá o respeito não fica cortando o giro, me desculpa, tá? Eu penso assim, tô sendo sincero. Eu não tenho essa necessidade de ficar aparecendo pra ninguém aí, ficar cortando giro e incomodando as pessoas. Não é essa a minha intenção. Eu pego a moto pra mim me divertir.
preferência nos locais mais isolados possível. Não preciso de plateia. As experiências que eu passo são com o objetivo de ajudar outros motociclistas viajantes que gostam de fazer suas aventuras com a moto. Eu passo um pouco das minhas experiências também. A ideia é trocar ideia. É isso aí. Aproveitar com saúde a sua moto. É isso aí, vou me despedindo aqui. Vou mandando um abraço a todos. Espero ter sido útil de alguma forma. Não sei se ficou alguma dúvida em relação a 411 ou a 450. Eu fiz tentei falar da forma mais simples possível, sem muitas informações técnicas, vamos dizer assim. Até porque eu não sou nenhum profissional, eu apenas falo aquilo que eu sinto pilotando a moto. Forte abraço e vamos tirar as motos das garagens aí. Moto boa é a moto que tá na pista. Valeu, rapaziada. Até a próxima. E lembrem, a ruta nunca termina.